Turma, seguinte, estamos começando mais um podcast do Maraca na Tela e hoje com um convidado ilustre, né, Vinícius? Muito especial. É grande em todos os sentidos. Grande e importante, né? Estar aí presente com a gente. A gente agradece a atenção e a oportunidade. E vamos perguntar pro homem, né? Vamos perguntar tudo, nós tem curiosidade, né? Tem bastante curiosidade pra vir. Não faz pergunta difícil, não, hein? Bom, gente, hoje estamos aqui com o Jaime Verruc. Talvez você que está aí assistindo esse podcast não conheça ou já conheça também. Seja bem-vindo ao podcast do Maraca na Tela, Jaime. Obrigado pelo convite. Vamos dar uma conversada. É que eu sei que vocês fazem umas perguntas bem difíceis aí, mas vamos lá. Não, né? Geralmente eu sou o cara mais de entretenimento. Eu dou as perguntas difíceis, eu deixo que eu vim. Cara, é que quando a pessoa é inteligente, tem conteúdo, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Tem que espremer tudo que dá de conteúdo, né? Gente, vamos começar aqui então. Jaime, seguinte, cara. Antes de você ser uma pessoa, um gestor público, você também é economista, mas você tem uma trajetória aí de vida. Quem é Jaime Verruc? Bom, isso é muito legal, né? Porque, assim, primeiro, eu gosto de falar, assim, que eu sou produto do trabalho e da educação, né? Eu vim do Rio Grande do Sul com 9 anos de idade para o Mato Grosso do Sul e fiz minha caminhada aqui a partir do Mato Grosso do Sul. E me formei em economia aqui, em Campo Grande, na Universidade Católica Dom Bosco, que não era Católica Dom Bosco, era FUCMAT, Faculdades Unidas Católicas Dom Bosco, que viraram depois ao CDB. Só que assim, eu me formei com 21 anos em economia. Com 21 era dezembro, em fevereiro estava no Rio Grande do Sul fazendo mestrado. Caramba. Então fui lá, participei de um processo de uma bolsa na época do CNPq e fui fazer um mestrado em economia rural. Né? Então eu era economista e fiz o mestrado em economia rural. E com 24 anos eu terminei o mestrado lá, comecei a dar aula. Com 24 eu já estava dentro de algumas universidades, faculdades na época. Era aquela coisa, precisava do dinheiro, né? Louco, terminando bolsa ali, tal. Então dava uma aula aqui, dava uma aula no interior do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, até terminar depois. E de lá eu fui para São Paulo. Legal. Aí fui para São Paulo já como economista, trabalhando na Associação Brasileira de Indústria de Óleo de Soja, né? A chama Biov, que congregava todas as indústrias de esmagamento de soja, né? Hoje a gente já fala das empresas de esmagamento de soja. E de lá depois eu fui para a Sadia. Você vê ao tempo. Sadia hoje é uma marca da BRF, na época era uma indústria, então nós tínhamos Sadia e Perdigão, né? E era essa a grande história. E aí fui trabalhar, então, muitos conhecem ele, o Luiz Fernando Furlan, que virou ministro depois, e o Luiz Fernando Furlan era meu chefe, era um dos acionistas da Sadia, e depois eu retornei para Campo Grande. Aí eu retornei para a universidade, dando aula, depois fui professor da Fundação Getúlio Vargas, montei uma empresa, acho que isso, eu voltei para montar a minha empresa de consultoria, consultoria não só no agronegócio, foi aí que eu comecei a trabalhar muito com o Sebrae e tal. Depois eu fiz um convênio com a FGV, tive uma empresa na área de educação com mais de 500 funcionários. E depois eu fui para a Federação da Indústria como diretor corporativo, fiquei quase 8 anos lá. E depois estão convidados para ir para o governo. Porque é boa a pergunta, que normalmente como eu fiquei 11 anos e 3 meses no governo, as pessoas parecem que eu nasci faz um pouquinho mais de tempo. Né? Dá a impressão que só tem vida pública. Né? Não fiz só isso. Não fiz só isso, ao contrário. Acho que a minha maior parte da vida não é pública, por mais que eu tenha ser o secretário mais longevo aí da história. Mas é importante assim, a gente lembrar o seguinte, a minha secretaria, a gente inovou. Em 2015, quando eu entrei no governo, a pedido do governador Reinaldo, que é aqui de Maracaju. Que saiu da nossa terra. Que saiu daqui. E eu já tinha, a minha consultoria na época, inclusive, quando o Reinaldo foi prefeito, nós chegamos a trabalhar aqui. Nós fizemos um programa aqui, só ver naquela época, que é o mesmo desafio de hoje, que era compre em Maracaju, compre de Maracaju, porque as pessoas saíam muito para Dourados para comprar. Então, naquela época, a nossa consultoria desenhou um projeto. Fazer um fomento regional. Isso, para estimular as pessoas a fazer as compras aqui em Maracaju. Então, isso falando há mais de 20 anos atrás. Então, ainda deve ser um problema, muitas vezes hoje, da compra fora daqui, né? Então, a gente começou naquela época. E naquela época a gente juntou o agronegócio, a agricultura familiar, o meio ambiente, a ciência, tecnologia e inovação numa secretaria só. Então foi uma primeira referência no país, onde a gente fez essa junção com esse olhar exatamente de pró-negócio. A gente colocou um Estado que gosta do empreendedor, que acredita que o avanço da economia e da sociedade caminha pelo empreendedorismo. Não tem outro caminho de prosperidade que não seja esse. E aí eu estou falando das pequenas, médias e grandes. A gente faz muito destaque para as grandes corporações, mas no Mato Grosso do Sul, 92% das nossas empresas são pequenas empresas. Né? Então, esse 8% são as grandes corporações que são fundamentais, mas sempre muito focado na questão da desburocratização, liberdade econômica, permitir que a gente tenha um registro mais rápido de desemprego, licenciamento mais rápido, exatamente para criar esse ambiente favorável de negócio. Entendi.
E eu só para coisa, sou casado, né? Minha esposa Adriana, tenho 2 filhas, uma administradora de empresa. E aí eu também sou, hein? Então, hoje ela trabalha numa empresa de crédito carbono, Legal. uma empresa de São Paulo. Né? Nesse exato momento ela está no Mato Grosso, já faz um tempo que ela está no Mato Grosso, trabalhando com estruturas de crédito carbono, e uma outra filha que é médica, fez medicina lá em Barretos, lá no Hospital do Amor, e hoje está lá em Campo Grande. Então, esse é o Jaime. Legal. Tem pouca coisa, homem ou não? Não, tem quase nada. Já uma aula, já pegou um monte de coisa aqui já. Quando conversa assim, cada resposta é uma aula. Pegando o gancho que você falou do fomento regional e principalmente facilitar o caminho do empreendedor, tirando a parte da papelada, né? Muitos têm medo dessa parte. E Maracaju é uma cidade muito empreendedora. Na sua visão, a gente vive um momento único no nosso estado e também no Brasil esse ano. Verdade. E aí vem a Rota Bioceânica e vem várias capacitações. Na sua visão, qual a importância do empreendedor de Maracaju estar presente em grandes eventos, não só em Maracaju, mas no estado, procurando conscientização? Um exemplo, a gente teve o mês passado o evento da Rota, e olha o tanto de dados e informações importantes que a gente alimentou e o empreendedor pode estar utilizando. Na sua visão, como o empreendedor pode estar se preparando nesses eventos e principalmente trazendo network e conteúdo para ajudar a Maracaju a crescer ainda mais? Isso é muito legal, porque eu conheço 79 municípios, né? E todo mundo acha que o outro município é melhor do que o dele. Isso é uma coisa fantástica, né? Fantástica, é sempre. O grama do vizinho. Então, quando eu vou lá em Corumbá, o cara fala assim, se você abrir a boca para falar de celular, não vão ficar bravos com você. Aí, se eu falar que lá tem 5 bi de investimento em mineração, o cara fala, tá vendo? Lá em Corumbá tá acontecendo, né? E assim vai. Então, eu acho que esse é e é normal isso. A gente, obviamente, sempre acha que as outras áreas estão melhores. Mas, assim, você falou um negócio certo. Primeiro, Mato Grosso do Sul hoje é uma ilha de desenvolvimento no país. Esse é clássico, os números falam. O ministro da Fazenda, agora, o ministro atual, Dario Durigan, teve em Campo Grande. A gente até postou o vídeo dele, que ele falou assim, Mato Grosso do Sul é muito pouco visto em Brasília, porque o que vocês estão fazendo deveria ser melhor visto. E aí ele falou, por quê? Ele falou, olha um estado que cresce, e eu vou dar um indicador, ele falou, o IDH do estado foi um dos maiores crescimentos do país. E não é dado nem do governo federal, nem do Eduardo Rido, nem de ninguém. O IDH é uma medição mundial. Então mostra que a gente está tendo crescimento econômico, está tendo crescimento social, que é importantíssimo. E aí, cara, olha Maracaju, eu faço comentário, Maracaju, Chapadão e algumas outras cidades tem que tomar um cuidado. Porque a gente olha e fala, cara, aqui tá tudo bem. Entendeu? Porque, não é? Mas de repente, assim, porque veja o seguinte, vocês têm hoje um dos municípios com maior produção de área plantada de soja no Brasil. Quando a gente fala dos 10 municípios com maior riqueza do agro brasileiro, Maracaju está lá, competindo com o Sorriso, com o Sinop. Então, é uma referência significativa. Tecnologia do agro, produção, produtividade, qualidade de terra. Então, cara, vocês estão muito bem. E aí, como é que isso reflete? Às vezes, e aí eu uso uma expressão, vocês já ouviram falar, nós temos o agronegócio, que é essa produção agrícola e da agricultura familiar. Aí nós temos Maracaju, uma cidade de agroserviço e de agrocomércio. Né? Sim. Então, veja a relevância disso, tudo impactado pela agricultura. Então esse olhar, eu acho que essa é a referência. Agora você falou um outro tempo, nós temos que ser visto para fora, que é o que a gente fez com o Mato Grosso do Sul. Quando a gente começou a rodar o mundo inteiro, a marca Mato Grosso do Sul, e não era nem Mato Grosso, mas não era esse o nosso objetivo. O objetivo era assim, cara, vocês precisam nos conhecer. Eu acho que eu contei aquele dia uma história bem bacana. Eu fui o Rio, em última hora, não pôde ir para a Itália fazer uma palestra num seminário. Ele, 2 dias depois, falou, Jaime, você vai? E eu fui. Eu estava fazendo a palestra, tinha 20 minutos para apresentar o Mato Grosso do Sul, e aí um cara no meio aplaudiu, e eu achei que fossem os brasileiros, né? Aí, a hora que eu saí, o cara queria falar que o senhor era italiano, não entendi nada, chamei o tradutor e tal. Ele falou, eu queria morar nesse país aí que o senhor falou. Cara, é isso, quer dizer, essa que é a ideia. E aí isso é um pouco, quando a gente olha para o local Maracaju, nós temos que sair. Olha, eu vou te dar um exemplo. Nós participamos agora, o Estado, que era uma coisa que quando eu estava na Secretaria a gente fez, todo ano a gente faz stand do Estado em feiras setoriais. Ninguém faz, só tem indústria. Então a gente vai para o Simpósio Internacional de Aves e Suínos. Só Mato Grosso do Sul que tem lá. A gente leva a Sumas, leva a Seara, atende mais de 15 empresas para mostrar o Estado. Nós fizemos agora poucos dias de citricultura também. Até fiz um vídeo sobre isso. Ribas pegou e foi lá. Falou, eu quero ser o cara de citricultura. O cara logotipou a caminhonete dele assim. Ribas não aceita murta, que é o de coisa. Aqui, Dama da Noite não tem
não tem vez. A dama da noite é a multa por causa do cheiro. Então, você vê, o cara alugou tipo uma caminhonete, foi lá em São Paulo, falou, eu quero essa cultura aqui. Então, quando a gente fala regional, é um pouco isso. A gente tem que se apresentar bem. Paracaju tem população, tem gente qualificada, tem produção agrícola, né? E não é à toa que a gente trouxe a Neomilho para cá. A Neomilho também é outra história, assim, o Rido estava na Europa, o Rido era secretário, me liga e falou, Roberto Rodrigues está precisando falar com você. Falou comigo, mandei ele falar com você, que ele é do conselho da Neomilho. Foi assim que surgiu a Neomilho em Maracaju, que está agora ampliando. Quer dizer, vão processar mais milho, mais etanol, tal. Então, essa apresentação, e eu acho que vocês têm todo o potencial para apresentar, mas isso tem que ser. Não é só o agro se apresentando, é o poder municipal, o poder estadual, o agro junto com o comércio, com o serviço e tal, porque isso tudo todo mundo falar a mesma língua. Mesma língua, né? E aí isso é importante. E aí criar, obviamente, ambiência local, que eu acho que vocês já estão bem avançados, registro de empresa, licenciamento rápido e tal. O empreendedor, e vocês são empreendedores, sabem disso, eu consegui imputar na secretaria cronograma, tempo. Então a pessoa chegava e falava assim, vou fazer o licenciamento ambiental. Chamava a equipe, negociava cronograma e o cara sabia o dia que ele tem o licenciamento, às vezes era um ano depois, mas ele sabia. E você falou um negócio da junta comercial, a gente falar um pouquinho que vocês conhecem para danar a questão de tecnologia, que vocês são top nisso. Olha só, junta comercial. Quando a gente entrou no governo, era 35 dias para registrar uma empresa. A gente falou, cara, isso é impossível, é um cartório, né? Não tem. A gente conseguiu 17 dias, conseguiu baixar, hoje nós estamos em 2 horas e 75. Como é que a gente fez isso? Criou o contrato padrão. Sim. Se você aceitar o contrato, você vai em 1 segundo, você tem o CNPJ. Você pode fazer modificação e agora a gente botou inteligência artificial para fazer análise de tudo isso. Já chega pronto. E a gente fez inteligência artificial para o contador também. Ele vai preenchendo e a inteligência artificial fala, a legislação diz isso, a legislação diz isso e tal. Então a gente criou isso. Eu sempre falo, daqui a poucos meses a junta comercial está na nuvem, você não precisa nem saber onde ela é. E esse é um pouquinho que a gente tem que fazer nessa relação do empreendedor. E nós temos que tirar norma, cara. Empreendedor hoje, quando você somar norma por norma, ele passa aí por mais de 2.000 normas para ele falar, ó, agora eu posso abrir o meu negócio. É isso que nós temos que resolver no Brasil. Com certeza. E esse é um ponto até interessante, ô Jaime, que o Maraca, a gente criou isso, justamente está escrito que ele vai passar. Eu tô vendo ali. O papagaio que conecta. Isso. Por que, principalmente? Porque todo mundo acha que Maracaju é a terra da linguiça. E aqui, claro, nossa linguiça é um dos mais famosos, mas o que deu origem ao nome de Maracaju é o papagaio. É o papagaio. E o que a gente é? Basicamente são os papagaios divulgando o que Maracaju faz de melhor. Então a gente viaja também em várias cidades do estado cobrindo, inclusive a gente está indo para Cidrolândia, estamos indo para Aquidauana esse final de semana. Excelente, pô. A gente muito provavelmente está indo para Barretos no lançamento dos novos carros das Volkswagen, trabalhando com isso. Não, e os meninos aqui, vamos falar dos nossos amigos. FMS, eu vi que você divulgou. Um abraço para os caras são fantásticos. Os caras conseguiram com uma marca local, quer dizer, uma marca global. Isso é um carro desenhado pelo... Sensacional. Fantástico, cara. É isso. É incrível. Isso é inovação, tecnologia e o cara está aqui. Então é isso aí. Assim, daqui a pouco nós vamos ter o carro da Maraca. Isso é um ponto, justamente. Maracaju ele é conhecido muito como a terra do agro. Só que aqui a gente tem inúmeras coisas que acontecem que as pessoas de fora ou até mesmo da cidade não sabem. Igual a gente falou do evento da Rota. Cara, a gente atende vários clientes e tem gente que não soube que teve o evento. Mesmo a gente divulgando e gravando tudo isso. Não, e outra, né? A Rota aqui... Aqui. Essa aí é a rota. Essa 267 é a rota. Oficialmente. Sim. É aí que tá. Agora, essa semana, inclusive, lançou agora um trevo lá em Jardim. Um trevo, não, desculpa, um anel viário já na rota. A rota é isso aqui. Tá aqui, ó. Ela não tá lá nem em Porto Mutiã, tá aqui na frente. Legal. É isso aí mesmo. E esse é um dos principais pontos. O que a gente quer? É mostrar tanto para quem é maracajuense que não liga que aqui só tem linguiça. Isso. Para quem também é de fora, fala, peraí, Maracaju é a terra do agro, mas aqui tem empreendedor diferente. Aqui a gente tem empreendedores que ganharam bolsas nacional do Sebrae por uma tecnologia diferente. Gente, é isso aí. Entendeu? E aonde foi feito isso? Dentro da Secretaria de OHD. Até um abraço para ele aqui, que é o abraço, cara. Vou dar um abraço também pro Rodrigo, que criou o selo. Isso aí. Olha que marco que foi. Só para você ter uma ideia, a gente criou, depois desse que o Rodrigo fez, o PACPOA. O que é o PACPOA? O cara tem um sistema de inspeção municipal aqui. Sim. Né? Com o PACPOA, ele pode comercializar no estado inteiro. Legal. Isso foi uma coisa que eu fiz, mas foi muito baseado na ideia aqui que o Rodrigo tinha do selo. Então ele nos assessorou, inclusive na época na secretaria, para fazer isso. Cara, não tinha sentido eu produzir aqui e não poder vender em Campo Grande, mas não podia. Um doce de leite lá em Bonito eu não podia produzir, não podia vender em Campo Grande. Então a gente criou esse PACPOA. Se está no sistema de inspeção municipal, põe no sistema na tecnologia,
Esse produtor pode ampliar mercado na hora. Quer dizer, eu saí de uma população de 100 mil para uma população de 3 milhões. Total. Né? Então, isso é muito legal. E uma referência aqui, começou aqui. Isso aí. E esse é um dos papéis que a gente tem como missão. Eu nasci em Rio Brilhante, mas morei 8 anos em São Paulo, me formei lá e vim embora. E quando eu vim embora, o Vinícius é nascido e criado aqui, eu falei, cara, mas não é possível. Todo mundo só conhece aqui como terra da linguiça, mas aqui não tem só isso. Então foi um ponto. A gente até conversando esses dias com o pessoal da agência aqui de Maracaju, eles estão exportando pro Chile, cara. Entendeu? Então, assim, quantas empresas hoje no Mato Grosso do Sul fazem isso que ninguém nem sabe? Eles não têm noção do que acontece em Maracaju, do tamanho, do peso de Maracaju que tem, e a gente quer trazer o peso do valor de ser sul-mato-grossense e maracajuense. Isso é legal. Que você falou, eu vou numa palestra lá em São Paulo ou em outro país, eu falo, não, sou sul-mato-grossense. Por quê? Por conta disso aqui. E tem um plano, uma apresentação coerente, exatamente. onde todo mundo fala a mesma língua, e aí junto pega essa energia e vamos junto fazendo o Mato Grosso do Sul crescer. Porque um exemplo também, aqui, o que acontecia? Era difícil o cooperativismo em Maracaju. Hoje em dia mudou muito. A gente conversou lá na rota, como a importância agora que está a questão da armazenagem, né? A gente está com problema de armazenagem. Copa Sul, Coama, DM, Cargill, tá tudo aqui. E precisa de mais. E outras aí que eu não falei. E precisa de mais. Sêmala, uma cooperativa local. E como desenvolver o Maracaju? Com as cooperativas. Exatamente. E se a gente for buscar, o ministro ainda trouxe essa informação, que nós temos um déficit ainda no estado gigantesco. Pensando em armazenagem, mas elevadíssimo, né? A gente tem todo o monitoramento. O Brasil tem um déficit de armazenagem e ainda tem um espaço. E veja, quando você vem com armazém, daqui a pouco você traz a indústria, porque você está com esse estoque aqui colocado, né? Você tem essa produção. Então é fantástico, né? Não, e pegando esse gancho da rota e tudo, fala na rota, fala em armazenagem, grãos, até em questão de transporte, mas toda uma cadeia vai ser fomentada. Nossa visão, quais cadeias de negócio o empresário maracajuense, sul-mato-grossense tem que ficar atento? Bom, veja o seguinte, lá na rota a gente tem os estudos todos de cada uma das cadeias produtivas. Uma cadeia que ela é impactada no curtíssimo prazo, que eu sempre falo que é trocar seta, né? Em hora que o cara sair de Dourados ou de Campo Grande, em vez dele olhar para o sudoeste, o caminhão, em vez de virar para a esquerda, vira para a direita e vai passar por aqui e vai embora. É as proteínas, né? Porque elas já saem. Elas já estão saindo. Eu já mando 150 contêineres por semana para a China a partir de Campo Grande. Mando 100 contêineres a partir de Dourados e outras cidades. Então, esse é o primeiro produto que vai passar, porque é trocar seta. A hora que essa estrutura estiver pronta. Mas, assim, a gente tem grandes oportunidades ainda. Na questão, ainda não, nem começou, né? Mas na questão toda das proteínas, na questão de cadeia de frios, porque assim, quando você olha as proteínas, você tem um problema de cadeia de frio, que você não consegue hoje pegar um caminhão, conter e chegar lá. Você não tem outra coisa, não tem sistema de armazenagem. Então você tem toda uma estruturação ainda para olhar. E nós temos que olhar também que a rota vai trazer de outros estados. Então, aqui nós podemos trazer esses produtos e a partir daqui nós temos exatamente toda a distribuição. E vai aumentar o nível de produção. Por um motivo muito simples. Nós temos um mercado que vai aumentar o consumo dele, porque nós vamos chegar mais competitivo. Essa massa vai vir para cá. Então, nós temos uma grande oportunidade. Veja, Maracaju, se a gente usar na lógica tradicional, nós temos as matérias-primas fundamentais, que é soja, e temos o milho aqui. O milho, boa parte dele sendo processado pela Neomilho, que agora está se ampliando, ou pela Impasa em Cidrolândia, toda essa coisa, pelo consumo aqui das cooperativas, que leva isso para o Paraná, leva para outras. Mas a indústria de proteína do Paraná e Santa Catarina ela vai ter que subir, que é exatamente pelo movimento que a gente faz nas cooperativas. Ela tem que subir, ela não tem como, ela vai ficar por aqui. E a tendência é que esse seja o maior mercado de consumidor. Então, nós temos na área de proteínas, na área de logística, como você falou, de transportes, isso tem oportunidade. Na área de serviços, de agregação de serviços na rota. E veja, e por que não ser um distribuidor de produto chinês aqui a partir de Maracaju? Claro. Por que não sair daqui e ir um pouquinho lá na China, olhar e falar, cara, o que está sendo mandado para o Brasil que eu posso realocar isso por aqui de uma maneira competitiva? Realmente. Então, assim, leva Maracaju para a China, leva Maracaju para a Indonésia, tem que abrir, não dá para esperar, porque alguém vai tomar esse espaço. Tem muita gente andando, já tá rodando em relação a isso, tanto na importação como na exportação. Com certeza. Ótimo. Vamos lá, Jaime, seguinte, cara, falamos de várias áreas empreendedoras que a gente gosta muito, se deixasse aqui nós ficava um dia falando, mas cara, por mais que você estava na gestão pública, como que surgiu essa ideia? Você falou, não, vou sair candidato dessa vez, porque você já está um bom tempo na área da gestão, na secretaria, e eu acho que você vem fazendo um bom trabalho, porque senão você não estaria lá até hoje, né? 3 mandatos. E assim, como surgiu essa ideia do Jaime sair candidato a deputado federal?
Você podia falar, beberam muito, né, num dia lá na coisa, acho que sentaram um dia, mas não é isso, não. Na verdade, Falar no duvido. isso. Aí você falou, não, então eu vou provar que dá. Dá aqui. Joga pra mim. Na verdade, assim, eu já era para ter saído candidato, uma proposta do ex-governador Reinaldo, quando terminou o mandato dele, quando o Riedel foi candidato, e o Riedel, eu conheço ele, quer dizer, conheço o Reinaldo desde a época aqui da prefeitura e conheço o Riedel também. O Riedel foi, inclusive, meu aluno no MBA em Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas, né? Vou contar uma historinha rápida aqui, porque é de Maracaju, que vale a pena. O Riedel, Mandi, Luciano, esse pessoal todo fez MBA e fui professor deles. Legal. No MBA em Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas. Terminado Gestão Empresarial, o Riedel me procurou um dia e falou, Jaime, muito bom, foi excelente, mas por que a gente não faz um MBA em agribusiness, agronegócio? E eu falei, cara, pera aí um pouquinho, peguei o avião, fui para São Paulo, a FGV não tinha naquela época ainda nenhuma estruturação de pós-graduação específica para agronegócio. Então, o primeiro MBA em agronegócio foi, a partir da ideia do Riedel e desse grupo de Maracaju, nós montamos a grade, levamos para a FGV, o primeiro MBA da FGV do Brasil em agronegócio foi feito dentro da FamaSul, então a FamaSul cedeu a sala, ajudou e tal, e a partir dali esse MBA virou nacional. Ele está no portfólio, obviamente hoje mais modernizado, da FGV até hoje. Então, e ver como é que, aquilo que você falou de Maracaju, saiu daqui, esses caras falam, pô, Jaime, legal gestão empresarial, mas nós precisamos focar um pouquinho mais, nós precisamos olhar um pouquinho mais o agronegócio. Então, acho que isso é bem bacana. Mas voltando aí, não estou fugindo da pergunta, não. Fica na paz. Vamos embora. Quando o Riedel foi candidato, o Reinaldo me chamou, falou, cara, acho que está na hora, você podia aproveitar esse momento, tal, ser deputado federal. Fiquei remoendo aquilo, na última hora amarelei. Cheguei lá, falei, Reinaldo, não dá e tal, e ficou amarelei mesmo. Falei, cara, esse negócio dá para mim exatamente um pouco nessa perspectiva. A gente tem uma dificuldade, que a gente que é gestor, executivo de meta, a gente acha que a gente sabe como é que é o mundo político e talvez isso dificulta a gente. Falar, mano, talvez não é isso que eu quero na minha profissional. Quando chegou agora, de novo, Reinaldo, Riedel e Tereza. Aí juntou mais gente, sentaram e falou, Jaime, está na hora de você avançar, assim, você tem uma grande contribuição a fazer no Congresso Nacional, pela sua qualificação, trajetória. Vamos fazer um pouco de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional. Sim. Então, acho que é uma boa oportunidade. O Riedel vem para candidato, Reinaldo senador, Tereza está lá, e eu acho que é um bom momento. E a ideia é um pouco isso mesmo. A ideia é assim, todo mundo pergunta o que você vai fazer lá. Eu falei, qualquer projeto meu ou de outros que olhem para o empreendedor e para o crescimento do Brasil, eu vou estar junto. Então, não pode ser meu ou não. Então, foi um pouco isso. Eu acho que a motivação de contribuir ainda mais na experiência do setor público para a experiência do Congresso Nacional. Que nós sabemos, a primeira pergunta que fizeram, mas são 513 caras, por que você acha que o bonitão aqui vai chegar lá e vai ser alguma coisa? Aí ela falou, bom, tem umas coisas. Primeiro que você é um cara altamente qualificado, que são poucos que têm essa qualificação. Né? Se você bobear, você vai participar de todas as comissões de meio ambiente, de indústria, comércio, de empreendedorismo, micro e pequena empresa, pela experiência que você tem. E outra, vai estar Reinaldo lá, eu vou estar lá. Então, você tendo duas pessoas que gostam de você, que te conhecem a sua competência no Senado, você pode ter certeza que a gente vai te ajudar muito. E está sendo muito legal, por exemplo, o cooperativismo. A frente de cooperativismo falou, pô, se for, nós queremos você na frente de cooperativismo. Legal. A FPA, pô, se for, eu quero você lá na FPA. A CNI, pô, se for, eu quero que você defenda a indústria nacional. Então, tá muito bacana isso, olhando pela qualificação. Obviamente que tem um processo político, onde é a população que vai definir quem vai estar lá ou não e tá pouquinho, 50 e poucos dias a gente está definindo. Tá em cima aí. Mas tá bem, eu estou bastante motivado com essa nova caminhada, né? E realmente de ajudar o Brasil. A gente precisa fazer alguma coisa a partir de janeiro lá. Muito aí. E é sempre o Maracaju, Mato Grosso do Sul ter uma voz lá dentro. Exatamente. E eu penso na minha visão, assim, olhando como empreendedor, né? É muito mais válido agora, nesse momento, usar todas essas suas competências lá dentro do que fora. Né? Exato, eu acho que é isso mesmo. E até você falou de Maracaju, como eu estou com o Reinaldo e com o Riedel já há 12 anos, esse dia o cara falou, você também é de Maracaju? Eu falei, não, eu não sou de Maracaju. Mas é que tanto tempo com essas duas pessoas... Mas defendo também, né? Mas lógico. Não, é até um ponto legal. Tem hora que a gente vai para algumas cidades, aí a gente fala, não, a gente é de Maracaju. Você é político também? É isso aí. É isso que eu tô falando, assim, cara. Historicamente, é até interessante, porque o Reinaldo foi o único governador que conseguiu se reeleger e colocar um sucessor. Na história da divisão do Estado. A trajetória, né? Se vocês não eram nem nascidos ainda, quando o Reinaldo e o Riedel começam a fazer a discussão aqui, o Prata Braga, quer dizer, um grupo de jovens que resolve enfrentar o Prata Braga que estava ali, que era tempos de loucura, né? O primeiro mandato dele era, como é que era?
Tempos de Loucura, e o segundo era Tempos de Loucura Continua, né? Então, é um pouco assim. Então, foi nesse momento que um grupo de jovens, né, o da área rural, um no sindicato rural, toma uma decisão, fala, vamos entrar nesse jogo, vamos ver, e ver. O Reinaldo, 8 anos de governador, agora com certeza vai ser o nosso senador nessa caminhada, e o Riedel, 8 anos de governador. Então, e com resultados fantásticos. Acho que a gente olhar tudo isso, independente se Maracaju ou não, são 2 gestores que reposicionaram o Mato Grosso do Sul, e eu tive a oportunidade de estar com eles nesses 11 anos e 3 meses. Legal. E assim, Jaime, a gente também tem uma perspectiva legal de política. Eu sou um cara que eu gosto muito de política. O Vinícius é o cara que gosta mais da empresa, eu sou um cara que eu gosto de política, eu gosto de estudar política. E assim, eu percebo que com o passar dos anos, a gente tem 26 anos, a gente é da mesma idade. Mas assim, com o passar dos anos, muita gente se afastou da política por achar que sempre, é bandido, é ladrão, que não sei o quê. E infelizmente, as pessoas de bem que tinham essa visão se afastaram e sobrou espaço pra gente ruim. Então, a gente até ficou feliz quando o pessoal comentou de você, que eu falei, pô, é um cara que a gente admira como gestor, como empresário, e tá ocupando espaço que poderia estar um monte de gente ruim. Exatamente. Então a gente, pô, não, esse cara aqui é o... Não, e é verdade, assim, pra gente, assim, a política tá... A Tereza fala sempre assim, o político e a política tá tão desgastada que às vezes, assim, as pessoas perguntam para mim, então você vai virar político? Eu demoro um pouco para responder. Falo, será que é isso mesmo, né? Aí eu falo, não, eu estou indo para a política, se você chama, você está generalizando, você vai para a política, sim. Eu acho que a política interfere em tudo, né? Não tem como. E a ideia é um pouco, talvez o Riedel já foi, eu acho que um produto disso, quer dizer, por mais que ele tenha trabalhado com o secretário, assim, primeira eleição dele, ele vai para governador e agora vai para segunda. Não, e um jeito de você melhorar a política é renovar com os novos pensamentos. Exatamente. O objetivo aqui desse podcast é mostrar para o jovem que ele pode conversar política de uma maneira leve. Só que a gente está trocando ideia sobre política e mostrando o quê? Pô, você contou sua trajetória, sua competência, e a gente está falando, pô, tá aí um cara com pensamento diferente, empreendedor. E é possível. Não, é possível. Eu acho que nós temos que estimular mesmo. Sim. Acho que quanto mais as pessoas, primeiro que eu sempre falo uma coisa seguinte, agora, dia 4 de outubro, tem vaga para governador, tem vaga para 2 senadores, 8 deputados, tem vaga. Essa coisa de que, mas o cara tá lá, ele que tem o direito de... Cara, acabou, zerou. Ótimo, se o cara fez um bom trabalho e tal, vamos reconhecer, e a população vai reconhecer, mas não existe a vaga, todos têm a oportunidade. Né? Então, acho que estimular o jovem é fundamental para participar da política e ser, né? Vocês podem ser o futuro governador de estado, né? Por que não? Né? É isso aí, sabe assim, entrar na política pensando exatamente em galgar cargos para a gente ver se a gente consegue realmente... É que fala em cargo, né? Fala em explorar o cargo. A responsabilidade e a competência de levar projetos para desenvolver o que o cargo pede. Eu sempre falo o seguinte, quando fui para o estado, eu tomei uma decisão da minha vida. Eu falei assim, eu vou ser o melhor servidor público, tudo aquilo que eu pensava, tal. Então, fui um cara de trabalhar 24 horas para o governo, dediquei exclusivamente ao governo nesse período. Essa ideia de levar o Estado, assim, era uma que você falou, era uma motivação que eu tinha e, de repente, eu tive uma oportunidade. Falei, agora faz. Eu sempre falo, se eu não fiz nada, alguma coisa na secretaria, não foi responsabilidade nem do Rio, nem do Reinaldo. Porque eles deram toda a autonomia, todo projeto que a gente apresentava era discutido, apresentado, obviamente, desde que tinha meta, orçamento, mas a gente teve liberdade de fazer. E isso, eu me lembro até hoje, quando em 2015 eu e o Riedel fomos ao governo, a gente falou para o Reinaldo, nós podemos pensar o Estado para 10 anos? Porque a gente pensar só dentro da gestão fica duro, porque é muitas questões que a gente tem que fazer. Foi a primeira vez que nós fizemos planejamento para 10 anos, e como a gente ficou 10 anos, deu para olhar para trás e falar, olha, deu certo, isso nós conseguimos, isso nós avançamos. A importância do tempo, né? É o tempo, essa é a importância do tempo, é verdade. Ô Jaime, assim, você vai trazer uma bagagem muito grande da economia, da parte de gestão, da parte até de ensino, né, do tempo que você esteve na FGV. Cara, o que os políticos antigos que estão lá dentro vão aprender com Jaime Verrucchi? Existia um político num podcast que falou assim, não, você conhece o secretário Jaime, ele é um cara muito qualificado e tal, mas sim, eu acho que ele é muito qualificado para o Congresso Nacional. Aí eu estou pensando até hoje, que diabo que quis dizer, eu não sei se ele me elogiou, se ele... Eu não entendi ainda, né? Mas veja o seguinte, eu acho que primeiro assim, uma das questões que eu tenho falado muito, e aí eu faço uma brincadeira, todos nós e vocês jovens, quando a gente hoje discute com qual empresário, com empreendedor, o que a gente quer? Sair da caixinha, né? Então assim, cara, nós vamos lá, sai da caixinha. Nós precisamos voltar para a caixinha, sob o ponto de vista institucional no Brasil. Nós precisamos definir, o papel do Supremo é esse aqui, ele tem que voltar para lá. Hoje ele está legislando, está fazendo todo, o menos que está julgando constitucionalidade, está julgando de primeira instância, segunda instância, o Congresso não está diferente, ele está legislando, está julgando e tal, não está. Então,
a primeira linha que nós temos que adotar, cara, qual que é o papel do Congresso, qual é o papel do Poder Executivo? E eu falo uma que os políticos não gostam muito, emenda parlamentar. Eu acho um absurdo que hoje está sendo negociado em seus 52 bilhões. Então, achar que eu sou mais eficiente do que a política pública para fazer, eu não sou. Né? Eu vou olhar para o meu interesse, para o meu umbigo para fazer. Então, é muito melhor essas emendas voltarem para o Poder Executivo, para votar na infraestrutura, para terminar a rota bioceânica, para montar isso, do que eu pegar e falar, vou botar na rota. Então, eu acho que essa é uma outra discussão. A gente viu ontem, não, fulano falou tal coisa, ganhou mais tanto de emenda. Isso nós temos que acabar. A emenda tem que existir, lógico que tem que existir, porque é uma forma do deputado, mas não na dimensão que ela está e nem na negociação que ela faz. Então, isso é uma das primeiras questões. E outra coisa que eu já estou discutindo muito é a reforma da reforma tributária. Concordo. Então, isso, assim, o Reinaldo também já entrou nessa pauta, nós já temos aí uma evidência disso, de quanto. E eu vou falar mais um para a gente terminar, eu sei que já está o tempo. Outra coisa que eu vou agora, domingo, né, começa a campanha, eu talvez seja um dos poucos deputados que vai fazer isso, candidatos a deputados, eu estou fazendo um plano de ação parlamentar 2027-2030. Isso um pouco da minha origem do planejamento, assim como o Riedel já lançou o plano dele, que eu pude participar enquanto eu estava na secretaria. Então, a ideia é exatamente, dentro dessas áreas, já colocar algumas coisas para as pessoas vão ter que criticar, sugerir e tal. Ele não é uma agenda parlamentar fechada, mas é um pouco mostrando que eu vou trabalhar com planejamento também no meu mandato, se eu assim chegar lá. Entendi. Perfeito. É isso aí, agradecer o Jaime, né? Isso aí, conversamos, eu acho que todos os assuntos que interessavam as pessoas, a gente perguntou. E principalmente o nosso. E aqui nem fiz perguntas tão difíceis. Hoje vocês estão comportados, hein? Não, estão comportados hoje. Vocês estão aliviando. É que assim, hoje a gente tá com o tempo bem apertado, entendeu? Mas na outra oportunidade ele tá lascado comigo. Não, quem sabe vem por aí o churrasco do Maraca, tem uns projetos novos aí. Vamos estar junto. Mas agradecer, já muito obrigado pela atenção. E sempre que precisar bater um papo, trocar uma ideia, o Maraca na tela sempre está de portas abertas. Agradecer também aqui o Copete, a B2, por essa oportunidade, esse espaço. E é isso aí, meu patrão. E aí eu já quero deixar aqui, quem quer acompanhar um pouquinho mais do que o Jaime Verruc deseja fazer dentro do Congresso Nacional, como é que faz? Vai estar no nosso site, no @Jaime Verruc, agora no domingo, que domingo vai estar tudo pronto e vai estar colocado lá para a gente opinar, falar e discutir. Então, pode contar com a gente. E parabéns a vocês, cara. Esse é o caminho. É o caminho. Temos que estimular, discutir, questionar e caminhar na linha do empreendedorismo. Quando a gente provoca um pouco. Mas isso é bom, a provocação é fundamental. A discussão saudável. Vocês ainda estão na fase que vocês podem sair da caixinha, fica tranquilo. Muito obrigado, gente. Esse é o podcast do Maraca na Tela com o Jaime Verruc.